Nós temos que ter ideia, a primeira coisa. A vida devocional tem um objetivo. Alguém lembra qual é o objetivo da vida devocional? Nós falamos isso na primeira parte. Qual é o objetivo da vida devocional? Uma vida de devoção e dedicação ao Senhor. O objetivo da vida devocional é a formação do nosso caráter. O objetivo principal, na verdade, é a formação do nosso caráter. Mas, Jackson, vida devocional não tem a ver com a nossa dedicação ao Senhor? Tem. E como é que você está falando que essa vida devocional, essa dedicação ao Senhor tem a ver com formação do caráter? Porque é um objetivo da parte do Senhor, por meio da vida devocional. Nós somos criados à imagem e semelhança dele. Mas com a entrada do pecado no mundo, nós nos afastamos disso, nós perdemos isso. Né? E o Senhor, por meio da nossa busca a Ele, nos torna hoje, nos traz de volta a buscarmos a ser semelhantes a Ele. Então, o processo da vida devocional nos levará à transformação do nosso caráter. O pessoal mais antigo vai se lembrar que eu já ensinei a vocês dizendo o seguinte: quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos conhecemos. E eu certa vez explicando para os irmãos, disse assim, é por isso que tem gente que começa a ter uma vida de busca, de oração, de envolvimento com o Senhor, e de uma hora para outra, né, ela termina, a gente fala de uma hora para outra só uma colocação, mas a tendência, muitas vezes, as pessoas desistirem no caminho. Você fala assim, por que desistiu no caminho? Porque quanto mais você começa a se aproximar de Deus, mais do seu estado começa a transparecer para você. Você começa a conhecer coisas que você talvez não conhecia. Coisas que estavam tão ocultas no seu ser, no seu íntimo, que você não conhecia. E você começa a ver a maldade que há em você. Isso vai gerar tristeza. Mas a gente sabe que a Bíblia fala de duas tristezas. Uma tristeza segundo o homem que gera morte, e é isso que acontece normalmente com aquelas pessoas que veem isso, se entristece e falam não tem mais jeito e desiste. E uma outra tristeza que é segundo Deus, que gera arrependimento. Senhor, tenha misericórdia, eu sou desse jeito, mas Senhor, ajuda-me. E aí o Senhor, lógico, por meio da graça que Ele concede, por meio de discipulado, por meio de pessoas, também o Senhor começa a nos sarar. E a gente começa a desenvolver a nossa vida de forma a ser mais semelhante com Ele. Bem, então, a gente já viu o objetivo da vida devocional. Então, você que não anotou ainda e que esteja anotando, o objetivo da vida devocional é a transformação do nosso caráter. Né? E falando do aspecto vertical, que eu falei na terça-feira, esse aspecto vertical ele se desenvolve de duas formas. Então essa primeira parte, que é essa busca sua pessoal e íntima para com Deus, ela acontece basicamente de duas formas. Por que basicamente? Porque tem mais coisas, mas a gente está falando de uma coisa básica. Então, basicamente por meio da oração e por meio da leitura. E nós demos vários textos na terça-feira falando desses dois aspectos. A oração é aquele momento de encontro com o Senhor, no qual você vai explanar para Ele o teu coração. Tem um texto que eu sempre repito para vocês, que está no Salmo, capítulo 51, versículo 6, quando o salmista diz, eis que o Senhor ama a verdade no íntimo. Nós temos que entender que o momento de oração é um momento de exposição. Exposição do nosso estado, exposição das nossas necessidades, exposição das nossas petições em relação a outras pessoas. Então, nesse momento de oração, é um momento também de expor e um momento também de ouvir. Nós temos uma dificuldade muito grande no que diz respeito a ouvir. É muito comum, embora não seja normal, olha o que eu estou falando, é muito comum, embora não seja normal, falarmos muito na oração e ouvirmos pouco. Por que eu estou dizendo que é comum e não é normal? Porque o normal é que você ouça mais. Eu falo normal por quê? Porque é um tempo que você está colocando algo ao Senhor e você precisa ouvir uma resposta. A gente tem que ter um cuidado, e eu disse isso até na terça-feira, que nós temos que ter cuidado porque às vezes nós oramos, fazendo uma petição ao Senhor,
E nós mesmos respondemos a oração, ou seja, a gente nem esperou o Senhor responder. Porque a oração também exige de nós dedicação, exige de nós perseverança, né? E muitas vezes é uma coisa que falta na gente. Essa falta se deve a quê, Jackson? Não é necessariamente uma deficiência do seu caráter. Muitas vezes a pressão que temos do meio e aquilo que a sociedade que está ao nosso redor incute na gente e a gente não percebe, faz com que a gente manifeste isso em tudo. Exemplo, nós vivemos uma sociedade hoje que tudo tem que ser rápido. Quantas vezes você ou eu estava usando a internet e porque o site demorou de responder, ficamos impacientes e até desistimos de continuar. Ah, está demorando demais. Ou às vezes não temos paciência, porque vamos fazer uma ligação para resolver algo, seja com um banco, seja com uma situação de reclamação, e aí entra aquela ligaçãozinha, tananã, 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 e a gente, Então, a gente vive numa sociedade que tende a nos pressionar que tudo seja rápido. Mas a gente serve a um Deus que é longânimo. A gente serve a um Deus que é paciente. A gente serve a um Deus que responde no tempo dele, na hora dele, porque ele é Senhor. E a gente, por causa da sociedade, a gente quer que Deus responda agora. E quando é agora, é no nosso tempo. Porque eu tenho uma necessidade. Amados, quem mais sabe da necessidade que nós temos é o Senhor. E a gente precisa entender isso. E nos submeter a isso. Para que Ele continue sendo o Senhor de nossas vidas. Para que Ele continue sendo aquele que manda, coordena e responda no tempo dEle e na hora dEle. Porque Deus tem um tempo para todas as coisas. A Bíblia diz claramente, lá em Eclesiastes capítulo 3, há um tempo para todas as coisas. E nós ficamos impacientes, nós nos estressamos, nós passamos mal, nós até adquirimos doenças por causa do nosso estado de ansiedade. E lógico, a parte pior da ansiedade, não, porque a ansiedade poderia ser até interessante em determinados níveis, mas às vezes a gente vai para o extremo e doenças nos alcançam. Então, um aspecto dessa relação interpessoal, pessoal e dessa vida devocional, no aspecto vertical aí que eu estou dizendo, é a oração, mas uma oração de exposição, uma oração para ouvir o Senhor falar com você. Mas Jackson, e quando eu estou intercedendo lá, o Senhor vai falar com... Você estar intercedendo, você sabe que vai haver uma resposta. Você tem a confiança, o Senhor vai responder. Mas será dentro do tempo dele. Mas eu oro tanto e eu não vejo nada mudar. Amados, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. É o que a palavra diz. Talvez seus olhos não viram, mas a tua confiança, a tua emuná, né? Essa certeza da resposta do Senhor, que é a resposta, fará com que você experimente aquilo que o Senhor, aquilo que você já pediu ao Senhor. É isso que a gente vive. A palavra diz que o justo verá por fé. E não por vista. Mas a gente quer ver. E a gente, enquanto não vê, a gente diz, não sossego. Sossegue, porque já aconteceu. Por que já aconteceu? Porque o Senhor já te respondeu. Aí que tem que haver o nosso sossego. Bem, a outra parte desse mesmo aspecto vertical é a leitura da palavra. É a meditação na palavra. E aí é uma coisa que a gente também já falou para vocês. Não precisamos ler para saber versículos, não precisamos ler para conhecer a Bíblia de cabo a rabo. Precisamos ler para que o Espírito Santo utilize aquela palavra para ministrar o meu coração. É importante você conhecer a Bíblia, claro, mas muito mais é que a Bíblia fale com você. É quando você lê a história de Moisés, de José, de Noé, de Elias, de Eliseu, de Sansão, de Judas, seja lá de quem for, aquela palavra que você está lendo, aquela história que você está meditando, revela o seu estado. Porque se você souber a Bíblia toda, e souber explicar toda, né? E você conhecer o grego, conhecer o aramaico, conhecer o hebraico, e saber discorrer bem isso, mas isso não afeta a sua vida de forma que te conduza a um constrangimento, a um confronto, e a um desejo de mudança, não valeu de nada a sua leitura bíblica. Então é por isso que precisa de você investir tempo. Aí volto mais uma vez a falar daquele tempo de longanimidade. É um tempo de dedicação, amados. É um tempo de perseverança. Então precisamos voltar a esse estado de perseverança.
esse estado de busca. Ah, mas é muita coisa para fazer minha mente. Esta é uma hora dedicada ao Senhor. Este é um tempo dedicado ao Senhor. Às vezes a gente quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Às vezes a gente está aqui na reunião e a gente está aqui, a gente está escrevendo, a gente está fazendo uma coisa, fazendo outra, porque se parar, amados, tem coisas que você vai entender quando morrer. Infelizmente. Jacques, por que vou entender quando morrer? Porque talvez você pense que seu filho, seu marido, a situação, se você não fizer, não vai funcionar, porque você tem que fazer isso, porque eles não sabem. Quando você morrer, eles vão ter que se virar sozinhos. E você não vai estar aqui. Mas eles vão dar um jeito. Então tem coisa que a gente vai entender que a gente termina assumindo cargas excessivas e deixando coisas que são prioritárias. Não estou aqui ensinando, dizendo não faça, não ajude, não trabalhe, não desenvolva. Estou falando para a gente ter sabedoria e saber separar as coisas. E a palavra diz claramente que quem não tem sabedoria faz o quê? Peça a Deus. E Ele concede com liberalidade essa sabedoria. Então essa sabedoria que nos ajudará a organizar as coisas, colocar cada coisa em seu lugar, sabendo que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando fala demais coisas, não é só coisas financeiras não, amados. Demais coisas diz respeito a tempo, diz respeito a lidar com pessoas, diz respeito a todos os âmbitos da sua vida. As demais coisas estarão no lugar certo. Mas você vai compreender a Bíblia. Você vai entender a Bíblia vai falar com você. Quando você parar, meditar, e você vai começar a enxergar pela ótica que o Senhor está trazendo para você, como as coisas têm que estar no seu devido lugar. Então tem coisa que eu falo para você, por quê? Porque estou lendo, meditando, e o Senhor trouxe a revelação ao meu coração e eu passo para vocês essas revelações. Tá bom? E eu sei que vocês têm muito disso e incentivo vocês a irem além também. Amém? Bem, concluindo essa parte, eu faço uma pergunta que eu mesmo responderei, viu? Não se assustem. Porque a oração e a palavra são os principais meios de desenvolvimento do relacionamento pessoal. Então, repetindo de forma mais lenta, mais devagar. Porque a oração e a palavra são esses elementos básicos e fundamentais para meu desenvolvimento pessoal para com Deus. Amados, a Bíblia responde a gente. Lá em 1 Coríntios, vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 3, repetindo a pergunta, porque a oração e a palavra, que são elementos básicos, são os principais, né, principais meios de desenvolvimento no relacionamento pessoal com Deus. 1 Coríntios, capítulo 3. Versículos 16 ao 23, tá bom? Diz assim: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane, se alguém dentre vós se considera sábio nesta era, torne-se tolo para vir a ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é uma tolice diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E ainda, o Senhor conhece os pensamentos sábios que são fúteis. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes, as futuras, todas as coisas são vossas. Versículo 23. E vocês são de Cristo. E Cristo de Deus. Medita com calma depois nesses dois versículos, mas eu vou chamar atenção nesses versículos, mas eu vou chamar atenção a dois. Não sabeis que sois santuário de Deus, vocês são de santuário de Deus? Versículo 23. E vós sois de Cristo. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 18 ao 20. Versículo 18. Fuge da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o corpo, contra o seu corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Lembra que a gente leu lá, santuário?
e que não sois de vós mesmos, vocês não pertencem a vocês mesmos, pois fostes comprado por preço, por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Não se aplica mais, amados, a vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Talvez isso teve algum sentido para você, embora não fosse verdade, porque éramos escravos do pecado. Quando você não conhecia Cristo, você abria a boca e dizia: a vida é minha, eu faço o que eu quero, eu faço da minha vida o que eu quero. Hoje não podemos dizer isso. Por que não? Porque você foi comprado por sangue de Cristo Jesus. Você está aqui porque você é dele. Não é? Você está ouvindo porque você se rendeu a ele. Você foi comprado por ele. Então nem eu nem você pode abrir a boca e dizer assim: eu faço da minha vida o que eu quero, porque não é verdade. Se estamos em Cristo, só podemos fazer o que ele quer. Essa foi a proposta de Jesus para nós. Foi ou não foi? Ou você não entendeu o chamado? O chamado foi assim, tá bom? Eu vou lembrar o chamado para vocês. Mateus capítulo 16, versículo 24. Ou Lucas 9, versículos 23. Mas vamos para Mateus 16, 24, que vocês conhecem. O outro, a diferença é o que tem cada dia, tá bom? Né? Mas o Mateus 16, 24 é assim: se, então, você escolheu estar aqui, como eu também escolhi, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E eu e você estamos aqui porque entendemos esse chamado e nos rendemos ao governo do Senhor. Então nós estamos aqui porque queremos fazer a vontade de Deus. Então entendemos que não pertencemos mais a nós mesmos. Claro que não é uma coisa automática. Claro que todo dia a sua natureza vai chegar a dizer: não, faça isso, não, siga isso. Mas você, pela sua consciência restaurada e renovada, fala: mas eu preciso fazer por obediência aos princípios do Senhor. O próprio Jesus disse que veio não para fazer a sua vontade, ou seja, a vontade dele, mas de fazer a vontade daquele que o enviou. E quem foi que o enviou? O Pai. Então eu e você estamos aqui não para fazer a nossa vontade. Um dia já fizemos. Mas estamos aqui para fazer a vontade do Pai. Ah, mas eu não gosto disso. Hoje nós fazemos coisas por amor ao Pai. Não tem a ver com o que eu goste ou com o que eu não goste. Tem a ver com o que o Pai deseja com que eu faça. Lembra de Moisés? Em Êxodo, depois se você quiser anotar, você anota. Êxodo capítulo 4, do versículo 1 ao 17. Êxodo 4, do 1 ao 17. Você vai ver o Senhor se revelando a Moisés no meio da sarça ardente. E lá o Senhor vai chamar Moisés para ir voltar para o Egito. E Moisés vai apresentar uma série de desculpas, porque não sabe falar, porque o povo não vai aceitar o que ele está dizendo. O resumo da história é: você vai e pronto. E o que é que aconteceu? Moisés estava lá no Egito. Não fazemos mais o que queremos, somos do Senhor. Tem um outro texto, se você estiver anotando e quiser anotar, Jeremias capítulo 1, do versículo 1 ao 10. Eu peguei só esse, tem vários outros na palavra, mas eu só peguei só esse. Jeremias capítulo 1, 10. O Senhor chama Jeremias, fala de Jeremias, que ele irá às nações. Jeremias fala: ah, Senhor, mas eu não sei falar, mas eu... Ó, Jeremias. Não, aliás, ele diz assim: ah, Senhor, não passe de uma criança. Aí o Senhor fala: ó, Jeremias, não diga que você é uma criança, sabe? Porque onde eu mandar você vai. Ou seja, o Senhor é que manda, amados. E isso não é algo pesado, nem pejorativo. Isso é expressão de cuidado. Por quê? Porque nós não sabemos exatamente, nós sabemos o que, achamos que sabemos o que queremos, mas não sabemos. E o Senhor que nos criou sabe exatamente o que precisamos e necessitamos. E por isso Ele nos guia. E por isso precisamos atender esse direcionamento do Senhor. Amém? Então, é fundamental entendermos isso. Não pertencemos mais a nós mesmos. Já que isso tem a ver com vida devocional, com certeza. Porque a vida devocional é vida de dedicação ao Senhor. E se você não entende que você é dele, né, você não vai se dedicar ao Senhor. O que vai acontecer com você? Você simplesmente vai continuar fazendo a sua vontade e vai se enganar, porque você vai achar ainda que está fazendo a vontade de Deus. Lembramos que Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, há uma mudança hoje
desse estado nosso de busca. Antes buscávamos para a nossa satisfação. Vocês entendem aí que muitas congregações terminam se perdendo aí? Porque, amados, nós não podemos pregar ou ensinar a igreja a buscar satisfação pessoal, porque não tem a ver com a satisfação do homem. Tem a ver com agradar ao Pai. Né? Nós já vivemos uma certa vez para a nossa satisfação. E tudo que fizemos outrora, fazemos para o nosso próprio deleite, para a nossa própria satisfação. Ah, eu gosto disso porque isso me deixa legal. Puxa, eu vou fazer tal coisa porque me sinto bem. Não tem mais isso pra gente hoje. Por que não tem mais isso pra gente hoje? Porque a gente vive para o Senhor. É por isso que quando a gente vê a igreja do primeiro século e vê aqueles homens se entregando, sofrendo, padecendo, a satisfação não está no seu bem-estar, mas está em adorar o Senhor, e isso traz satisfação. Então essa é a nossa satisfação. Por isso que o Paulo diz assim, olha, lá em Romanos capítulo 12, verso 1, que o nosso culto não é um culto emocional, amados, é um culto racional. Então, assim, tem gente que vai para as reuniões e fala assim, poxa, a reunião foi massa hoje. Por que foi massa? Porque eu senti aquela presença do Senhor me tomando, e eu comecei a falar em línguas, e eu comecei a fazer tal coisa, sabe, eu senti um arrepio. Não tem a ver com o que você sente, meu irmão. Tem a ver com o que você entendeu, compreendeu, e se isso trouxe confronto, está trabalhando na formação do seu caráter. Porque no final das contas, quando Jesus voltar, por mais que você manifestou os dons do Senhor, e sentiu muito prazer em servir a igreja nisso, mas se o teu caráter não estiver em conformidade com o de Cristo, não vai adiantar. Lembra de Mateus, capítulo 22? Mas, Senhor, em teu nome nós fizemos milagres, em teu nome nós curamos enfermos. Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Por quê? Porque no final das contas, amados, a busca daquele povo era a busca de satisfação pessoal, de sentir bem porque estava fazendo alguma coisa. A nossa satisfação está em agradar ao Senhor. Isso é uma coisa simples, mas me permitam falar e repetir uma palavra que Carlos Sá colocou para a gente esses dias. A gente confunde o simples com fácil. E simples não quer dizer que é fácil. Simples é porque é simples, sabe? É desse jeito. E a gente fala, mas o simples tem as suas prerrogativas, tem os seus desenvolvimentos. É fácil? Não é, mas é simples. O que é simples? É obedecer. Mas é fácil? Não é, porque exige sacrifício, exige renúncia. Mas eu gosto tanto. Mas, amados, é justamente por isso que eu preciso negar a mim. É por isso que eu preciso renunciar à minha carne. Porque ela todo dia, lembra que Gálatas fala que é a luta contra a carne e espírito? Por quê? Porque todo dia minha carne gostará e tenderá a trazer a velha satisfação que eu sempre desejei. Mas eu não vivo mais para mim mesmo. É isso que Paulo dizia quando falava, eu esmurro meu corpo reduzindo a servidão. Por que esmurro meu corpo? Porque meu corpo vai sempre se manifestar. Enquanto eu estiver nessa carne, nesse corpo mortal, a carne sempre brotará e falará tal coisa. Isso vai mudar, isso vai mexer com você. Quanto estado de ânimo você está? Vou falar disso daqui a pouco, melhor ainda. O seu estado de ânimo, de chateação, de zanga, de tanta coisa. Vou falar disso daqui a pouco, porque tem a ver com vida devocional. Então, voltemos mais precisamente para o caminho. E por que então, Jackson, a vida devocional? Outra pergunta. Por que a vida devocional não se resume, porque eu disse para vocês no início, que ela não se resumia somente na sua busca pessoal com Deus. Porque antigamente achavam o seguinte, eu estou orando, eu estou lendo a palavra, eu jejuo, estou bem com Deus. Tá tudo tranquilo. Já aconteceu com vocês isso? Talvez você está perguntando a pessoa, como é que você está? Estou bem, eu estou lendo, não deixei de ler, não deixei de orar, não deixei de buscar o Senhor, estou bem. Irmãos, isso é um lado só, isso é um aspecto só da vida devocional. É um aspecto só, tem mais coisa. Mais coisa? Você pode explicar isso melhor? Posso. Mas para explicar isso melhor, eu vou ler um texto com vocês. Que texto é esse? João. Eita, texto lindo. João capítulo 21.
João, capítulo 21. Vocês lembram desse texto? É a conversa de Jesus com quem? Com Pedro. Olha que coisa linda desse texto. Então, João, deixa eu ver aqui, capítulo 21. Eu estou em Atos rodando. Meu Deus. Aqui, João. João, capítulo 21, versículo 15. Tá bom? Eu vou ler até o 19. Então, João, capítulo 21, versículo 15 ao 19. Diz assim na minha tradução. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? Ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. O que Jesus disse a ele? Cuida dos meus cordeiros. Vamos lá. Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. O que Jesus respondeu a ele? Pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E Pedro respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. E Jesus mais uma vez lhe disse: cuida das minhas ovelhas. Versículo 18. Em verdade te digo que quando eras mais moço, te vestias a ti mesmo e andavas por onde querias. Opa! Quando você era mais moço, quando você não tinha entendimento, quando você era imaturo, você fazia o que queria. Mas, quando fores velhos, quando chegar à maturidade, estenderás as mãos e outro te vestirá e te levará para onde não queres ir. 19. Com isso ele se referia ao tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus. E havendo dito essas coisas, ordenou-lhe: segue-me. Olha que coisa fantástica. Vamos começar de trás para frente? Qual foi a ordem que Jesus deu a Pedro no final? Segue-me. Amados, vocês lembram que Jesus havia ressuscitado nesse tempo? Jesus já tinha sido morto e Jesus aqui estava ressurreto. O que ele estava falando com Pedro? Segue-me. Para onde? Se Jesus iria voltar para o Pai ali. Se Jesus estava prestes a ascender aos céus e sentar à destra do Pai. Que seguir é esse que Jesus estava falando com Pedro? Que seguir é esse que estava sendo referido naquele exato momento? Segue os meus passos. Faz como eu fiz. Ama ao Pai, obedece ao Pai, faz a vontade dele. Mas cuida dos seus irmãos, cuida do povo, cuida dessas pessoas. Amados, vida devocional, ela primeiro envolve o seu aspecto vertical. O seu relacionamento pessoal com Deus. E depois, o seu relacionamento com Deus, ele vai repercutir e deve influenciar o seu relacionamento com as pessoas. Se você tem uma vida de oração, se você tem uma vida de busca, se você tem uma vida de relacionamento pessoal com Deus, mas sua vida interpessoal com a igreja, com a família, com os irmãos e com as pessoas que te cercam, não condizem com o mesmo nível de relacionamento que você tem para com Deus, sua vida devocional está deficitária. Não existe vida com Deus sem uma vida de relacionamento com a igreja e com os irmãos em comunhão e com quem está fora. Você não está bem se você só tem relacionamento pessoal com Deus. Por que você não está bem, Jackson? Porque se você está bem com Deus, você vai cuidar das ovelhas. Porque se você está bem com Deus, você vai cuidar do rebanho dele. Que você está bem com ele, você vai impactar outras por meio do evangelismo, por meio da proclamação da palavra, por meio de sua vida. Não existe como você ter um relacionamento com Deus e o povo continuar perecendo. Não existe como você continuar bem com Deus e você não saber como seu irmão está. O que ele precisa, como está ele, como está a necessidade dele. Você não tem como ter um relacionamento com Deus, você simplesmente não. Minha casa está bem, tem comida, eu trabalho direitinho, as coisas estão tudo bem. Mas seu irmão, você não sabe se tem comida. Seu irmão, você não sabe se está bem, se está precisando de alguma necessidade. Não, porque se ele tiver, ele vai me procurar. A ordem de Jesus para Pedro foi: tu me amas? A resposta de Pedro foi: eu amo. Então cuida, apacenta. Amados, é de nós para as pessoas. Nós ouvimos um texto, nós conhecemos um texto de Lucas, capítulo 10, versículos 25 ao 28, que também podemos ler em Mateus, capítulo 22, 34 ao 40. Vou repetir os dois textos. Eu vou ler Lucas 10,
25 ao 28. E não vou ler, mas você vai encontrar uma história semelhante em Mateus 22, 34 a 40. Lucas 10, 25 ao 28 diz assim: Então se levantou certo doutor da lei, que para colocá-lo à prova disse: Mestre, o que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você entende? Ele lhe respondeu, 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a alma, com todas as forças e com teu entendimento, e o teu próximo como? Jesus disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. A gente sabe que esses dois mandamentos resumem toda a lei. E aí em Mateus você vai ver que diz assim, lá no texto que nós não lemos de Mateus, que eu citei para vocês, no Mateus capítulo 22, 34, 40. Nela se resume toda a lei e os profetas. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, tua alma e entendimento. É a parte do seu devocional vertical. Mas amará o teu próximo como a ti mesmo. É outra parte devocional, cumprimento do mandamento principal, os dois mandamentos principais. Alô, testando som. Alô, testando som. Estão me ouvindo? Sim. Pronto. Um minutinho só. Pode consertar aí. Pronto, está funcionando. E aqui, encerrando. Desligar. Ok. Tentar desligar e colocar para carregar. O celular não aguentou não, até ele correu, coitado. Deixa eu tentar aqui. Talvez o áudio não fique lá 100%, mas acho que você não conseguir me ouvir, tá bom? Sim, como eu estava falando. Resume a lei dos profetas. Também perdendo. Sim, mas assim, os dois mandamentos, esses dois principais mandamentos, que Jesus diz que resume toda a lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma e entendimento. Mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Amados, até a igreja do primeiro século. A igreja do primeiro século, quando a gente lê Atos 2, do 37 ao 47, lembra que a gente gosta de ler aquela parte que Pedro prega o evangelho, mais de 3.000 pessoas se convertem, as pessoas ficam felizes, e o que acontece com aquela felicidade daquelas pessoas? Elas começam a fazer coisas impressionantes. Que coisas impressionantes são essas? Elas amam o Senhor de uma forma que não amavam, porque não conheciam, e elas começam a se relacionar de uma forma que não se relacionavam. Uma comunhão nunca vista, uma comunhão que impacta toda Jerusalém. Comiam de casa em casa, sabe? Partiam pão de casa em casa, orações juntas, aquela alegria movendo o povo, e também a proclamação do evangelho tomou um outro rumo, outra forma, ou seja, é isso que representa uma vida devocional. É isso que a gente via na vida de Jesus. Relacionamento íntimo com o Pai, pessoal com o Pai, aspecto vertical, mas um relacionamento também de amizade, de comunhão com os irmãos e de amor àqueles que não eram irmãos, aos necessitados. E ele curava, não era simplesmente uma cura para dizer assim, não, estou curando você e agora você está vendo que eu estou curando, vem agora, me siga. Não. Teve pessoas que curou. Teve gente que ele até fala que não volta para agradecer, quando teve a questão dos 10 leprosos, só um samaritano volta. Teve pessoas que ele curou, que teve compaixão e a Bíblia não revela que ele pregou o evangelho, que essa pessoa seguiu ele. É isso que precisa acontecer comigo e com você. Eu estou colocando esse ensinamento para vocês de vida devocional. Não é para dizer coisa para você, não é para lhe ofender. Volto a dizer, não tem o intuito de ofender você, mas se eu não anunciar as palavras, se eu não falar a verdade, se eu não mexer com você, para que você saia desse estado, ou que você melhore, o que eu faço, o que eu farei então quando você me perguntar se eu tenho ensinado a vocês, porque no final das contas eu terei que dar conta
daquilo que o Senhor me concedeu. E eu preciso ensiná-los nesse caminho. Desenvolver minha vida nesse caminho e ensiná-los. Aqueles que me acompanham de perto ou que não, mas que conhecem a minha vida, sabem da minha busca pelo Senhor e como eu me relaciono com cada um de vocês, dessas limitações que nós temos, muitas vezes de tempo, outras coisas, porque é isso que o Senhor nos ensinou. Lidar com o Senhor, e esse amor e essa graça com o Senhor tem que nos ensinar a lidar com as pessoas. E eu digo para vocês, lidar com as pessoas é fácil? Não, mas é simples. Olha, lá vem você de novo com simples e fácil. Né? Por que simples? Porque é para lidar com as pessoas. E por que não é fácil? Porque a minha natureza, ela insiste em teimar. Por que insiste em teimar? Porque, amados, nós já temos várias marcas. Principalmente de fora, do mundo. Onde tivemos várias decepções e traições. E para complicar, muitos de nós também tivemos decepções dentro da igreja. E aí a gente vem com essas marcas e fala assim, ó, vou ficar no meu canto, sabe? Porque vai que eu falo e ninguém entenda. A gente pensa assim, às vezes a gente pensa assim, sabe de uma? Vou ficar quieto no meu canto, não vou falar nada com ninguém, porque não vai me entender. Vou arrumar confusão de graça. Sabe, vai ser chato. E eu não gosto dessas coisas comigo, não. É melhor ficar no meu canto. Jesus não te chamou para ficar no canto, amado. Jesus não te chamou para você ficar no seu canto. Ele chamou para você ter relacionamento com as pessoas. Ele lhe chamou para o embate. Ah, mas é tão chato. Volto. Lembra que eu disse para você que você não foi chamado para o seu bem-estar? Nem eu. Tem a ver com isso. É chato, mas é necessário, porque volta para o início da nossa conversa de hoje. A vida devocional. Repita aí. Vamos. Faz exercício. Não precisa abrir o microfone não, mas por favor, repita aí onde você está na sua casa. A vida devocional. Isso, a vida devocional tem como objetivo a formação do meu caráter. Isso. Então a vida devocional tem como objetivo a formação do nosso caráter. Se tem a ver com a formação do nosso caráter, vamos passar com coisas que não são agradáveis. E logicamente embate com pessoas não são agradáveis. Irmãos, quando lidamos com pessoas, muita coisa que está oculta dentro de nós vem à tona. E que coisas, você poderia citar, Jackson, algumas coisas dessas ocultas que vêm à tona? Poxa, assim, inveja. Não, mas eu não sou invejoso. Às vezes você é. Eu não estou falando isso para denegrir você, eu estou falando às vezes você não tem conhecimento, isso vem à tona. E aí eu pergunto, que mal há em você descobrir isso? Que bom você descobriu. Porque isso significa que o Senhor está trazendo à tona algo que você nem sabia para a cura. E isso não te torna pior nem melhor do que eu, porque também tem um bocado de besteira que precisa ser colocada para fora. Né? Às vezes é ciúmes, às vezes é raiz de amargura. Não, mas eu com raiz de amargura, eu não, eu me dou bem com todo mundo, a pessoa me diz alguma coisa ali, e fica para lá. Irmãos, eu vou contar um breve testemunho, tá bom? Eu sou um cidadão que, ao longo da minha caminhada em Cristo, já passei por situações muito complicadas, já vi muitas coisas, né, que não entendi. Eu lembro de uma vez que, conversando com os alguns irmãos, alguns até brincaram comigo, porque na época eu falei, rapaz, eu tenho que ter paciência com todo mundo, mas ninguém tem paciência comigo, porque quando eu erro, ninguém tem misericórdia na minha vida, não. E aí alguém brincou falando, você tá que nem Chaves, ninguém tem paciência comigo. Mas aquilo era uma realidade. E ali eu comecei a perceber como as pessoas me viam. Né? E aquilo me machucou em determinado período, porque eu me sentia assim, as pessoas só me viam como um pastor, não me viam como uma ovelha, uma pessoa que precisava de ajuda. Né? Teve vezes, sim, que alguns irmãos ligaram para mim só para me abençoar, para falar, já que Deus continua abençoando a sua vida, Deus te fortaleça. Mas na grande maioria dos casos era só problema. Normal, não estou dizendo que não tem que ser feito e não estamos aqui para isso, não é isso. Mas ou seja que eu quero falar com vocês que houve um tempo que eu sempre considerei que nunca levei mágoa de ninguém. Mas um determinado dia, em algumas situações,
tinha algumas pessoas que eu não queria estar perto. E aí eu falei assim, por que isso? E o Senhor começou a mostrar o estado do meu coração. Mas Deus fez com que vocês fossem se relacionar. E mostrar o estado do meu coração me deixou terrível, porque eu falei, Senhor, o que é isso? Eu nunca tive isso. Eu achava que nunca tinha isso. E aí eu comecei a pedir ajuda ao Senhor, confessei o meu estado, daquelas pessoas que, lógico, estão próximas a mim, que me ajudam no meu desenvolvimento, na minha maturação. Pedi graça ao Senhor e enfrentei a minha vontade. Comecei a me relacionar com essas pessoas, porque a minha carne não deve prevalecer. E, lógico, eu não quero essa raiz dentro de mim, né? Ainda mais que a palavra diz que uma raiz de amargura ela vai prejudicar muita coisa, além de contaminar pessoas. Então, coisas começaram a ser reveladas em mim. Eu estou dizendo isso para vocês, para você entender o seguinte: nós não somos super, não somos mega, não somos hiper. Somos homens de carne e osso. E passamos por várias dificuldades. E a gente tende, logicamente, a querer não estar com pessoas, a não querer se mover. Mas Jesus não ensinou isso a gente. Quando ele disse a Pedro, segue-me, ele estava falando com Pedro, faça como eu fiz. E ele está dizendo a mesma coisa para mim e para você. Nós somos ensinados na mesma linha. Então, irmãos, é muito importante ampliar o conhecimento de vida devocional. Porque a gente termina saindo da superficialidade, sabe? E a gente fica muito no superficial das coisas. E nós temos que ir para a profundidade em Cristo Jesus. É um negócio interessantíssimo. Quer ver um outro texto que talvez vocês não se atentaram com tanta clareza? 1 Coríntios, capítulo 13. Já, 1 Coríntios 13, capítulo, que fala sobre amor. Que fala sobre amor. Nós não nos atentamos em que, Jacques? Que você está colocando aí? Esse capítulo, na verdade, ele não fala do amor. A gente pensa que ele está falando do amor. Ele não fala do amor. Ele fala da pessoa que ama como Deus ensinou. Ali é o estado da pessoa. A pessoa que tudo crê, tudo espera. É a pessoa que ama. Então a gente fala, o amor de Deus, o amor tudo crê, o amor... É esse estado que eu preciso viver e que você precisa viver. Tudo crer, tudo esperar, tudo suportar. E é difícil. Não é difícil. É sacrificial, porque a minha carne não quer. Você entendeu? A gente coloca difícil, mas na verdade é porque exige sacrifício, exige renúncia e a gente não quer. Então, assim, esse estado que Deus quer. Mas já que eu já tomei tanta porrada na vida, você está me chamando para tomar mais porrada? Eu estou chamando você para viver a vontade de Deus. E quando você começa a compreender a vontade de Deus, você começa a entender que não é o que a pessoa lhe faz que gera essa manifestação no seu estado. De você ficar, lembra que eu falei, quer dizer, do seu estado de humor, do seu estado de chateação, do seu estado de zangue. Não é o que ela faz. É a resposta que você dá mediante o que está no seu coração. Agora é mais fácil dizer, você me deixou assim, do que eu assumir que eu sou uma pessoa que me firo com facilidade, que me permiti chatear, porque eu idealizei tudo lindo, né? A gente normalmente tem a tendência de idealizar tudo lindo, porque vai tudo lindo, tudo maravilhoso. As pessoas têm suas características. E Jesus nos ensinou a aceitá-las como elas são, porque foi assim que ele fez com você. Como é que Jesus aceitou você? Meu amigo, se você não mudar, eu não me aceito. Foi isso que ele fez. Ele aceitou você e está lhe ajudando todos os dias a você ser como ele. Todos os dias ele lhe ajuda. Não é dessa forma. Anda por aqui. Mas eu não vejo dessa forma. Você tem que ver como o Senhor vê, irmão. Eu tenho que ver como Jesus vê. O seu intelecto, a gente é expert. A gente é muito pensador. A gente sabe demais. Mas a gente tem que pensar como ele pensa. Então, amados, que Deus possa nos ampliar esse entendimento da vida devocional no aspecto vertical e horizontal. No trabalhar com Deus. Ter intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus repercutir no relacionamento com todos. E que nos leve a não nos ocultar, não nos afastar, mas estar junto. Amados, tem uma coisa que é terrível para desenvolvermos o nosso caráter.
Que coisa terrível é essa? Discipulado. Discipulado é terrível. Por que discipulado é terrível? Porque você tem que falar de você. Porque você tem que se relacionar com as pessoas. É um discipulado que você vai ouvir coisas que você não vai. Se você usar a linguagem ou a ótica natural, vai ser complicado. Vai ser complicado. É por isso que é um relacionamento interpessoal. É complicado porque quando você estiver no discipulado, você vai estar mais próximo. Então, exemplo, vamos criar aqui uma situação. Eu começo a discipular você. Aí você tá me vendo aqui pela telinha, você me vê ministrando e fala, pô, já que você é o cara, que palavra, o cara é santo, tal. Aí quando você me vê com minhas bestagens, Acabou. olha, não quero estar mais com ele não, viu? Porque eu pensei, quem idealizou foi você. Quem criou na cabeça foi você. Não foi não? Se relacione. Que você vai conhecer cada pessoa como ela é. E você conhecendo as pessoas, você vai ser chamado a amá-la. Amém, amados? É assim que a gente vive no reino de Deus. Eu conheço praticamente todos aqui que estão aqui. Conheço, porque eu observo a forma de ser. Eu sou muito observador também. Aí eu observo como você fala determinada coisa, sei que você pode gostar, o que você não pode gostar, determinada brincadeira, outra não. E aí eu vou falando, vou observando, pronto. Mas me pergunta se eu afastei de algum de vocês. Agora, aquilo que eu sei que pode machucar porque você não tem estrutura, você não tem maturidade, ou porque também não convém, eu não vou fazer. Mas me afastar de você, não. Eu vou lidar com você como você é. Ah, mas fulano é cabeça dura. E daí? Ah, mas fulano é assim. E daí? Que o Senhor opere em nossos corações. Que essa palavra seja trazida pelo Espírito Santo para nos trazer cura e restauração. Que essa palavra não lhe machuque, porque não foi esse o intuito e não foi para isso que ela foi lançada. Ela foi lançada para a tua edificação. Que você receba dessa forma, em nome de Jesus, e seja abençoado, meu irmão. Tá bom? Se alguém quiser conversar comigo no privado, se alguém quiser também algum conselho, se alguém está com problema discipulado, precisa de alguma orientação e ajuda, estamos aqui para isso, irmãos. Ajudar uns aos outros. Amém? Deus abençoe vocês. Que Deus possa continuar abençoando o dia de vocês. E nós nos vemos, se Deus quiser, durante essa semana aí. Tá bom? Beijo, abraços, ficam na paz. Em nome de Jesus.